Boa tarde, Lenir. Boa tarde, ministro. Nós vamos continuar aqui respondendo as perguntas que restaram daquele nosso encontro de alguns dias atrás. Vou começar aqui no tema economia brasileira. Ministro, pergunta aqui do Antônio Guerino, Carlos William, Fernando Maia, Flávio Rodovalho e Vanderlei Faria. Como sair da crise no pós-pandemia e alterar o quadro de baixo crescimento do PIB para acelerar a criação de emprego e renda? Que setores deveriam receber programas específicos para a retomada? O segredo para uma retomada plena de crescimento em 2021 e no início de 22, pelo menos no primeiro semestre, é a vacinação. Quer dizer, a vacinação é que vai definir o ritmo de crescimento no próximo ano. Segundo semestre de 21, primeiro semestre de 22. As perspectivas de crescimento do país para o ano de 21 são elevadas porque a taxa de comparação com 20 é uma taxa onde a base, que é o crescimento de 20, foi baixa, porque o país teve uma queda de PIB. Então, com isso, teremos uma taxa de crescimento elevada em 2021. Para 22 em diante, a coisa muda de figura. Partindo do pressuposto que grande parte da população, a maior parte estará vacinada, etc., e, portanto, podemos retomar um nível normal de atividades, o país tende a voltar ao seu padrão de crescimento da última década, digamos, que é algo aí em torno de 2 a 2,5% ao ano. Precisamos lembrar que o Brasil teve uma queda em 20 por causa da pandemia de 4,1%, mas em 19 cresceu apenas 1%, 1,1%, segundo o IBGE. E tinha crescido também números próximos disso em 17 e 18, um pouco acima de 1, mas abaixo de 2. Portanto, agora nós teremos condições de retomar um crescimento numa faixa de 2%, e considerando que aquelas questões anteriores foram superadas, por exemplo, 18 foi um ano eleitoral, 19 foi um ano conturbado, foi o início do presente governo, supondo que tudo estando normalizado, vamos crescer aí a cerca de 2% ao ano a partir de 22. É uma taxa relativamente baixa para um país emergente, como é o caso do Brasil, né? E a grande questão é como o Brasil pode crescer a taxas mais elevadas. Para isso, são necessárias reformas fundamentais, né? Nós temos que fazer, em primeiro lugar, a reforma tributária, que é vital. A reforma tributária é o primeiro passo, né, para viabilizar uma maior produtividade da economia, né, para que as empresas possam gastar menos tempo com burocracia, com pagamento de impostos e possam se dedicar plenamente a produzir e produzir mais e melhor. E a reforma administrativa para diminuir o custo da máquina federal, liberar recursos para o setor privado e, no futuro, até baixar a carga tributária. A partir daí, temos que fazer também outras reformas que aumentem a produtividade do Brasil. Bom, agora a pergunta do Bartolomeu Braz e do Dalton de Souza. O senhor acredita que o real continuará desvalorizado frente ao dólar? Isso é excelente para o agronegócio, mas é bom para o Brasil? Olha, a tendência do dólar é continuar mais ou menos nesse patamar. Não há nada que indique uma mudança dramática do quadro.
porque a taxa cambial reflete, primeiro, uma questão de fluxo, né, do balanço de pagamentos. Isso aí não há perspectiva de grandes mudanças e o fluxo do balanço de pagamentos está relativamente bom para o Brasil hoje. Não há uma perspectiva de uma melhora dramática nesse aspecto. Portanto, o dólar, nesse aspecto, tende a continuar. Existem outras questões, que é a questão política, os ruídos, as incertezas, as questões de política econômica, que não se deve esperar grande mudança no curto prazo. No cenário mundial também não. O cenário mundial está mais ou menos estabelecido, não se espera nenhuma mudança muito dramática. Quer dizer, o Banco Central americano deve subir a taxa de juros, possivelmente, isso num determinado momento, a curto prazo não, mas é uma coisa que tudo está no preço dos mercados. Portanto, é fundamental que estejamos mais ou menos preparados para oscilações em torno desse valor. Não é? Nós temos, por outro lado, a questão da taxa cambial, se é boa ou se é ruim. Isso aí é uma questão muito sujeita à avaliação de quem está numa ponta ou na outra ponta. Para o exportador, o dólar mais alto é sempre bom. Para o importador, o dólar mais baixo é melhor. Né? E, portanto, é uma discussão que não há uma resposta absoluta. Se nós queremos favorecer as exportações, então nós queremos um dólar mais alto. Se nós queremos ajudar o dólar a controlar a inflação, baixando o preço dos produtos importados ou as commodities que têm preço de referência em dólar, então nós gostaríamos de ter um dólar mais barato. Mas o resumo é de que o dólar está equilibrado e a tendência é continuar nessa direção. Agora a pergunta do Marco Elísio Cunha e da Priscila Nunes. Qual a sua visão do agronegócio brasileiro no futuro próximo? Tem uma perspectiva muito positiva, porque o agronegócio é um setor mais competitivo da economia brasileira. É onde o Brasil tem uma vantagem competitiva. Tem o território, tem a tecnologia, tem os empresários do agronegócio. Hoje, no Brasil inteiro, está investindo mais em infraestrutura. Portanto, o Brasil tem todas as condições de continuar expandindo o agronegócio. Está abrindo mercados no exterior e etc. Em resumo, eu acho que as perspectivas para o agronegócio brasileiro são muito boas e Goiás, evidentemente, está muito bem posicionado nesse aspecto pela própria força do agronegócio goiano. Eu acho que temos condições em Goiás de crescer muito ainda a participação na produção nacional. Goiás tem território, Goiás tem tecnologia e existe muito capital no mundo preparado para investir no Brasil e também no agronegócio. Isso é uma coisa apenas de fazer a devida ponte entre empresários internacionais, investidores que estão dispostos, aqueles especializados em investir em agronegócio, e as oportunidades de investimento no agronegócio em Goiás, por exemplo. Pergunta do Orsino Júnior. Quais os impactos econômicos da crise hidroenergética no curto e no médio prazo? Olha, a crise energética ela terá um impacto forte no curto prazo, né? Porque, na medida em que haja uma deficiência de energia, com, portanto, aumento de custo de energia, diminuição de capacidade de produção e etc., dificuldades de uso e horários de pico por restrições, sejam voluntárias ou sejam impostas. Então, tudo isso, evidentemente, prejudica a população e prejudica a produção.
Na medida em que olhamos à frente, mais a longo prazo, aí depende. Quer dizer, a questão é saber, esta crise hídrica, ela será permanente? Isto é, estamos vivenciando uma queda permanente da quantidade de chuvas no país e, portanto, os reservatórios tenderão a ficar mais baixos ou não, porque reservatório é fundamental no Brasil, na medida que grande parte da geração de energia elétrica no Brasil é hídrica. E é essa a grande questão. Isso vai continuar, né? Então, é muito bom. E aí nós temos que entrar num ramo muito pouco preciso, que são as previsões meteorológicas de longo prazo. Por exemplo, a crise energética, a crise hídrica de 2001 não deixou grandes consequências para o futuro. Foi muito séria em 2001 e prejudica no sentido de que a economia produz menos, empresários faturam menos, etc., em função disso. Isso tem consequências, etc., de endividamento nas empresas, etc., capacidade de produção futura, principalmente depois que nós estamos saindo de uma pandemia que causou um dano muito grande na economia. Então, essa crise hídrica, de fato, se configurando, ela vem num momento particularmente inconveniente para todos, a população e a economia brasileira. Pergunta de Arley Pereira e Renato Correia. Como o senhor avalia o atual controle da inflação? Olha, o controle da inflação tem dois componentes, né? De um lado, o trabalho do Banco Central, que até agora foi bem feito. Vamos aguardar agora as próximas decisões do Banco Central, se vai, de fato, adotar uma postura firme de controle da inflação, que a posição do Banco Central é fundamental aí nesse aspecto, né? No sentido de demonstrar firmeza, controlar a inflação e controlar as expectativas de inflação. Por outro lado, a questão fiscal também é importante, né? Porque o risco fiscal influencia, em última análise, na taxa de risco país, que influencia a taxa de juros através de um mecanismo aí que eu não vou entrar aqui, porque é muito complexo, mas eu gostaria de dizer que a estabilidade fiscal é importante também na inflação. Portanto, é muito importante que o governo sinalize que vai cumprir o teto de gastos este ano e os próximos. Isso vai ajudar o Banco Central a controlar a inflação. Pergunta de Fernando Maia, Yoav Blanche, Vanderlei Faria e Neander Castro. Há capital estrangeiro interessado em investir aqui? Sim, há capital interessado sim, em investir em Goiás, seja no agronegócio, mas há muito capital também interessado em investimento na indústria. Indústrias, evidentemente, que Goiás seja competitiva, por exemplo, a agroindústria, né? É um campo natural de investimento em Goiás. Mas mesmo outros tipos de indústria, né? Nós temos exemplos muito bem sucedidos de grandes investimentos feitos no estado de Goiás. Não há dúvida que com um programa adequado de atração de investimentos, com interlocução com investidores do mundo todo, mostrando as oportunidades do estado, isso sim pode ter um efeito muito positivo. O que é importante agora é exatamente essa interlocução, não é? Que é uma coisa que eu, de fato, acredito que possa ajudar muito o Goiás, por todos os meus contactos internacionais, seja como ministro da Fazenda, seja como presidente do Banco Central, seja antes como presidente da Instituição Financeira Global, onde eu tenho contactos com investidores do mundo todo e onde gozo de uma credibilidade em virtude de uma história, não é? E é importante, então, que se possa levar essa oportunidade de investimento em Goiás, porque o empresário não tem conhecimento disso, o investidor internacional. E, portanto, há, sim, oportunidades muito grandes em Goiás. Pergunta do Gilberto Costa.
quais as perspectivas de investimentos num setor como o setor mineral de Goiás? Muito grandes, né? Goiás tem minério, tem potencial grande, e a questão aí é a mesma no que diz respeito a outra pergunta sobre investimento. É uma questão de interlocução, isto é, alguém que mapeie essas oportunidades aí em Goiás, né, junto aos empresários goianos aí, e também com pesquisas, etc. Quais são as oportunidades de investimento do que já existe de extração mineral, está em andamento, etc., e daquilo que existe de potencial, e levar essas oportunidades aos investidores internacionais que são especializados, aqueles que são especializados, portanto, em mineração. Pergunta da Patrícia Rassi, do Reinaldo Barreto. Se o senhor estivesse trabalhando em Goiás, o que pensaria em trazer para cá? O que pode ser feito para aproximar Goiás de São Paulo em termos de acordos de comércio com redução de impostos estaduais? Olha, existe uma oportunidade muito grande de relacionamento maior entre São Paulo e Goiás no setor privado, isto é, grandes empresas de São Paulo, etc., que passem a investir em Goiás e ver Goiás como uma alternativa, não é? E também abrir relações comerciais com as empresas de Goiás. Esse trabalho pode ser feito com muito sucesso. Acredito que ele tem um potencial muito grande, né? A questão aí não é meramente uma questão tributária, aqui, etc. É uma questão de, digamos que eu chamaria até de abertura comercial, quer dizer, onde haja uma aproximação entre as oportunidades de negócio em Goiás, os empresários de São Paulo, da mesma maneira como de outros países fora do Brasil. E, além do mais, nós temos também a necessidade de aproximar, né, empresários de Goiás com empresários de São Paulo para que possam fazer negócios. Já estão fazendo isso, evidentemente, intensamente, né? Mas eu acho que há oportunidade de expansão disso. Pergunta de Marley Rocha, Edival Freitas Portilho, Heitor Pinto Filho e Rondinelli Leal. Qual deveria ser a estratégia para revitalizar a indústria no Brasil? Olha, a indústria brasileira precisa de melhores condições competitivas. Para isso, é necessário uma conjugação de duas coisas, que não pode vir a segunda antes da primeira. A primeira é a reforma tributária. Nós precisamos fazer a reforma tributária. Por quê? Porque isso vai diminuir o custo de produção no Brasil. É muito importante. Diminuir a complexidade tributária. Permitir com que as indústrias brasileiras sejam mais competitivas. No momento em que isso ocorrer, nós podemos abrir a economia, isto é, abrir o comércio internacional. Então, as empresas brasileiras poderão ter acesso à tecnologia, né, a aportes tecnológicos e de capital. Né? Mas, para isso, precisam ter condições de competir com as empresas externas. E, para isso, precisam fazer a reforma tributária. Nós precisamos tirar essa carga, esse peso que tem em cima do industrial brasileiro, que é toda essa estrutura tributária complexa. Né? A proposta da reforma tributária apresentada pelos estados no Congresso, que, infelizmente, não é a que está sendo discutida no momento. A que está sendo discutida no momento visa mais aumentar a arrecadação federal, mas se fizermos uma reforma tributária correta, adequada, e existem bons projetos no Congresso para isso, nós teremos condições de aumentar a competitividade da indústria brasileira, abrir, portanto, o comércio e, portanto, permitir que haja aporte de capital e de tecnologia na indústria brasileira para competir melhor no mercado internacional. Agora vamos entrar em política, ministro. Pergunta do Carlos William, do Rodrigo Pena de Siqueira. Numa eventual disputa em 2022 entre Lula e Bolsonaro, de que lado o senhor estará? Ou o senhor vê espaço para uma terceira via? Olha, eu acho que há espaço, sim, para uma terceira via. Não há dúvida de que o Brasil
em 2018, viveu um episódio de polarização. Mas era uma situação ali muito especial. O brasileiro votou muito para reagir a uma coisa ou outra, né? Aqueles que queriam se livrar de todos os políticos, né? Aqueles que queriam se livrar do PT, né? E aqueles, portanto, que votavam no Bolsonaro contra o Fernando Haddad, né? Porque não queriam o PT, por exemplo, e uma série de coisas desse tipo. Então, foi muito mais um voto contra do que um voto a favor. Eu acho que essa fase já passou. Hoje nós teremos a oportunidade, eu acredito que vai acontecer, onde o eleitor vai ver capacidade de gestão. Gente que vai resolver. Esse cidadão, esse candidato, ele assumindo, ele vai realmente resolver o meu problema, vai fazer uma boa administração, o Brasil vai crescer mais, vai dar mais oportunidades, geração de emprego, geração de renda, não é isso? Investimento em infraestrutura, etc. Nesse aspecto, eu acho que tem sim um espaço muito bom para a terceira via, e nesse aspecto, quando se olha esse aspecto de gestão, etc., eu acredito, por tudo que eu tenho visto, que o governador João Dória passa a ser aí um candidato importante nesse quadro, porque ele tem trabalho, gestão e resultado para mostrar. Pergunta do Rodrigo Pena de Siqueira e do Melchior Luiz Duarte. Na infeliz hipótese de um novo governo Lula, como o senhor imagina esse governo? Um governo de revisão de privatizações ou enxerga uma chance de ser mais liberal e pragmático? Olha, isso aí é difícil saber, né? Porque nós tivemos dois governos PT. Tá? Nós tivemos o governo do primeiro mandato do Lula, de 2003 até 2006, onde ele foi liberal. Né? Liberal no Ministério da Fazenda, na política fiscal e no Banco Central. Teve o segundo mandato, onde ele continuou liberal no Banco Central, porque eu estava lá, e na Fazenda, não. Começou a expandir gastos, etc. Uma mudança gradual. E teve a terceira fase, que é a fase do governo da Dilma, onde aí foi claramente estatizante, expansão de gastos públicos, etc., que levou o Brasil à crise de 2015, 2016, que tivemos que enfrentar, inclusive eu próprio, quando fui para o Ministério da Fazenda, em 2016. Agora, o que será agora, não sei. Hoje, pelo que ele está falando, etc., e pelas pessoas que estão ao lado dele, parece que é mais o segundo mandato, isto é, seria mais estatizante, etc., e antiliberal, o que seria uma péssima notícia para o Brasil. Mas nunca se sabe, porque é uma etapa inicial ainda do processo eleitoral e com a coisa muito radicalizada, Bolsonaro-Lula, eu acho que o Lula tende a realmente buscar apoio na esquerda. Portanto, no eleitorado mais essencialmente petista, estatizante, etc. Agora, que é minoritário. Então, esse é o problema, inclusive, que ele teve no passado, que levou a ele escrever lá atrás a carta aos brasileiros e acabar indo para o centro. Mas não é possível prever ainda qual vai ser o caminho. Se nos basearmos no que ele está falando hoje, é estatizante. É algo negativo para a economia. Pergunta do Rodrigo Pena de Siqueira. Quais os principais avanços da sua gestão com o governador João Dória em São Paulo em termos de modernização, redução do Estado e privatizações? E como o senhor avalia João Dória como gestor público? Olha, houve um avanço muito grande. Nós fizemos, por exemplo, na área de concessões, a concessão da rodovia de Piracicaba-Panorama, de 1.273 quilômetros, que é o maior investimento rodoviário por concessão da história do país. É um investimento de 14 bilhões de reais, que vai ser feito por dois grandes fundos internacionais. O Fundo Soberano de Singapura e um grande fundo americano. E uma série de outros, litorâneas, etc. Então, existiu aí, continua existindo, um grande volume de investimentos que estão vindo por causa dessas concessões. Além do mais,
Fizemos, sim, uma reforma administrativa muito bem sucedida. O ano passado foi um sucesso muito grande, porque gerou recursos para que o Estado, pela primeira vez em muitos anos, tivesse condições de fazer diretamente investimento. O que está fazendo? Investimento em todas as áreas. Não só infraestrutura, mas educação, saúde, segurança, etc. Então, isso está indo muito bem. Foi feito, sim, uma reforma administrativa muito bem feita, rigorosa, extremamente bem sucedida em São Paulo, que eu acho até que poderia ser um exemplo para a reforma federal. Além disso, estamos fazendo uma série de projetos de modernização, de procedimentos que levem a uma maior facilidade de produzir no Estado, com aumento da produtividade, que é aquilo que eu chamo da facilidade de produzir, que é uma coisa internacionalmente chamado ease of doing business. Então, isso está indo muito bem também em São Paulo. Agora, qual é a minha avaliação do governador João Dória? Eu já disse, tudo isso é um processo que depende muito exatamente do governador, por mais que eu faça muitas dessas coisas na área econômica, por exemplo, o fato é que o governador é fundamental nesse processo como um todo. Além do mais, está fazendo investimentos importantes agora no pós-pandemia, na pandemia, na área social, etc., para dar suporte à população que está desempregada, etc., que também é importante. Então, é uma conjugação de coisas que me leva a considerá-lo, sim, um bom gestor. Agora, a última pergunta é do Carlos William, Celso Queiroz, Elbio Moreira, Luiz Henrique e Mauro Chemali. Quais seus planos para 2022? O senhor será candidato em Goiás? Olha, a princípio, sim. Eu fui convidado para ser candidato em Goiás pelo, inicialmente, presidente do partido, ex-prefeito de São Paulo, presidente do PSD, Gilberto Kassab, né? O senador Vanderlan Cardoso, o deputado federal Francisco Júnior, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Almeida, o presidente do partido em Goiás, do PSD, Vilmar Rocha. Eles me convidaram para ir a Goiás e me candidatar a senador. Aceitei de muito bom grado este convite. Já estive em Goiás, tenho recebido muitos goianos aqui, tenho feito um trabalho aí também na mídia social. Agora, evidentemente que a eleição é um processo dinâmico, né? Nós temos que ver como isso se desenvolve, etc. É algo que até abril de 22 é, de fato, a definição final, que é a definição da desincompatibilização de candidatos ou não de cargos públicos. Mas, evidentemente, antes disso, esse assunto já deve estar decidido aí. Até o final do ano, os candidatos já têm que estar devidamente colocados. Mas, a princípio, sim. Agora, evidentemente que todos ficam muito ansiosos, às vezes, querendo saber como é que vai ser, e a eleição, como é que vai ser o resultado, etc. Eu gosto de citar muitas vezes uma frase de um político mineiro tradicional, antiga, que dizia: eleição e mineração só depois da apuração. Mas, nem dito isso, as pesquisas que temos feito são muito positivas, mostrando uma liderança forte no Estado do meu nome e disputando, inclusive, com políticos conhecidos e juntos ou até superior, e eu ainda estou fora da política de Goiás. Então, toda a avaliação qualitativa é muito importante. Mesmo, as possibilidades são muito boas e eu estou muito animado de usar todo esse meu potencial de conhecimento de investidores nacionais e internacionais, e toda essa minha experiência de promoção de desenvolvimento, e etc., em benefício do Estado de Goiás,
do crescimento econômico, da população, da geração de emprego e renda no Estado, que eu acho muito importante e acredito que eu poderia adicionar muito valor para Goiás e para o cidadão goiano. Obrigado, ministro. Helenir, está aí, estão aí as perguntas restantes respondidas. Obrigado.